experimento de hoje, eu reservei aqui 2 provetas com uma certa quantidade de água. No caso aqui eu coloquei 20 ml nas 2 provetas, ok? E eu tenho aqui 2 tubos de ensaio. Este primeiro aqui, ele está com cloreto de amônio. E este segundo aqui está com hidróxido de sódio. O que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos primeiramente medir a temperatura da água. Obviamente que a água nas 2 provetas estarão na mesma temperatura, então a gente vai colocar um termômetro lá dentro para fazer a medida da temperatura da água. Primeira coisa. É difícil de ver no vídeo, mas vamos lá, a água está neste momento, a temperatura da água 26 graus. 26 graus. Vamos colocar no outro aqui só para ter certeza que também está na mesma temperatura. Também mesma coisa, 26 graus. Agora nós vamos colocar nos 2 tubos de ensaio esses 20 ml de água. Primeiro, cloreto de amônio. Colocamos lá os 20 ml. Tá? A ideia aqui é fazer uma dissolução, mas a gente não vai chegar no total da dissolução, porque está faltando aqui um assistente de laboratório, já que vocês estão em casa. Então, eu vou dar aqui uma misturada e vou medir novamente a temperatura da água agora, conforme ela vai dissolvendo aqui o cloreto de amônio. Vamos ver lá. Deixar aqui paradinho. Eu coloco o dedo aqui, eu sinto que ela ficou um pouco mais fria. Então nós lembramos que no começo era 26 graus. Vamos ver agora como que ficou a temperatura da água. Olha, ela baixou aqui para 24 graus, ou seja, são 2 graus a menos, ok? Então, com essa ideia, depois vocês vão ter que responder algumas questões sobre este experimento. Vou dar uma lavada aqui no termômetro rapidamente. E agora eu vou colocar os outros 20 ml de água no tubo contendo o hidróxido de sódio. Vou dar uma misturada aqui. Sem assistente é difícil fazer esse processo. Vou deixar o celular um pouquinho aqui para mexer melhor. Esse aqui a gente precisa ter uma movimentação. Tá aqui, tá? A dissolução não é completa. Eu coloquei um excesso aqui realmente para a gente conseguir visualizar melhor. Mas se eu colocar minha mão aqui, eu sinto que a temperatura está bem mais alta, né? Vou medir novamente a temperatura agora nos 20 ml de água, juntamente com o hidróxido de sódio que foi se dissolvendo no meio. Então vamos lá, a temperatura aqui. Veja se vocês conseguem perceber aí no vídeo. Está 49. Estão vendo lá? Para ver mais ou menos no vídeo. É mais difícil de ver o termômetro realmente, mas vou colocar aqui um pouquinho mais lá embaixo. Ó, tá subindo, continua subindo, porque ele ainda está se dissolvendo lá no meio. Ok? 56 graus neste momento. Okay? Ele está terminando de se dissolver. Vou deixar mais um tempo aqui até a gente conseguir ter a dissolução total. Não é aconselhável, mas eu vou usar o termômetro aqui bem de leve para dar mais uma misturada, só para a gente ter a dissolução total, que ainda está acontecendo ali. Então, neste momento, nós chegamos a 58 graus, ok? Então, neste caso, com a dissolução do hidróxido de sódio, a temperatura da água atingiu 58, agora 59 graus, ok? A dissolução ela está terminando, vocês podem perceber lá que
eu tenho agora praticamente uma solução, ok? Tem só mais um pouquinho, mas outra coisa a perceber lá em cima, ó, nós temos ali uma condensação de vapor de água, né? Exatamente porque a temperatura subiu bastante, foi de 26 a 60. Só para a gente finalizar aqui, vou medir mais uma vez a temperatura, estou lavando o termômetro aqui, vou medir mais uma vez a temperatura do cloreto de amônio, tá? Porque ela foi se dissolvendo conforme a gente deixou aqui, só para a gente ver como que ela atingiu depois com o processo de dissolução. Ó, agora ela está, não sei se vocês conseguem perceber ali, mas está a 22 graus, tá? 22 graus então o cloreto de amônio. Ok, pessoal? Então o experimento é isso, bem simples. Vocês perceberam que o cloreto de amônio ele esfriou a água, a temperatura da água baixou, ela foi de 26, agora chegou a 22 graus, enquanto que com o hidróxido de sódio a temperatura da água subiu, ela chegou a quase 60 graus com a dissolução do hidróxido de sódio nela. Tá? Aqui ele está agora no final, ó, ele está totalmente dissolvido no meio, e aqui está o resultado final. Aqui está bem geladinho esse aqui, ó, da dissolução do cloreto de amônio. Beleza?